Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça e eu sou a professora da pré-aula da classe de primários. Que saudade que eu estava de você, professor. Passamos algum tempo fora, mas já retornamos rapidinho, porque eu estava morrendo de saudade de falar um pouco mais da palavra de Deus com você. Hoje a nossa lição estará baseada em Neemias, um homem lindo, maravilhoso, que Deus escolheu aí, como está no nosso painel, ainda no ventre. E a história de hoje fala de uma história de uma pessoa que não olhou para trás. Não podemos olhar para trás. E a lição, estamos já exatamente na 8ª lição do 4º trimestre. Como o ano passou muito rápido, voando, não seria difícil dizer, nossa, já estamos no final do ano. E aí, você olhou para trás ou semeou? A Bíblia diz que quem olha para trás não semeia, fica olhando para o tempo. E aí foi-se a oportunidade de fazer a diferença. Como eu falei, meu nome é Miriane Mendonça e eu sou a professora da classe de primários. A classe de primários, ela abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. Você que está chegando agora, professor, que está começando um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova chamada ministerial, essa aula de primários é uma aula diferenciada, porque nós usamos recursos visuais e também alguns acessórios das quais as crianças nessa fase já estão lendo. A leitura de hoje está baseada em Neemias, capítulo 6, versículo do 1 ao 9 e depois versículo 15. Como sempre, as nossas aulas são apoiadas e realizadas com o apoio do ITEC e da Assembleia de Deus do Campo de Criciúma, com parcerias da DC Kids, que é um departamento que cuida das crianças do Campo de Criciúma, e com a minha amada Escola Bíblica Dominical, porque sem a Escola Bíblica não temos como crescer, né? É lá que nós aprendemos a palavra de Deus. Continuando, preparando a nossa aula. Você que chegou agora, você precisa entender que para fazer uma aula legal tem que ter planejamento, tem que parar, pensar, se organizar. Professor, toda aula começa com leitura bíblica, muita leitura bíblica. Então, se você não tem a oportunidade de estar matriculado na escola dominical, porque você talvez dê a aula nesse período, não perca o culto de ensino, porque é lá que nós estudamos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, como sempre, né? Sempre passando. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje eu trouxe uma ajudante. Trouxe a Manuela, né? A Manuela é uma criança que também trabalha no reino de Deus, para o reino de Deus, e que o reino de Deus venha crescer também no coração da Manuela. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Pega a nossa plaquinha. Sobre os heróis da fé. Tá aí, né? São o nosso tema desse trimestre, né? Esse 4º trimestre, falando sobre os heróis da fé. Então, professor, eu já deixei ali para você, já imprimi, é muito lindo esse banner que está ali, né, esse folheto sobre os heróis da fé. Você pode até estar dando para suas crianças. Eu imprimi aqui um diferente, olha só, para você já fazendo uma propaganda. E aí, estamos falando sobre o que, crianças? E eles vão dizer, estamos falando sobre os heróis da fé. Você pode ser um herói. E aí, Manuela, você vai ser um herói também? Está sendo um herói, né? Um herói traz o quê? Que placa é essa que o herói traz? Nossa, o herói traz a solução. Como é bom nós termos sempre a solução. E a solução que o herói sempre tem é falar de Jesus. Né? Hoje nós vamos falar muito da importância de trazer a solução. É preciso perseverar até a vitória, até receber a vitória. É muito importante nós perseverarmos, nós permanecer fiéis até o final. Então, o ponto central já começa dizendo, e aí, vamos falar sobre os heróis. E se fala sobre herói, fala também sobre solução. E a solução fica na mão de quem? De quem realmente chegou até o fim. A Bíblia diz que é melhor o final do que o começo. Então, precisamos ser fiéis até o fim. Memória em ação. Não desanime, nem desistam. Hebreus 12, verso 3, a parte B. Não desanime. Você está vendo ali
que é uma construção, né, professor? Você está vendo hoje, nós trouxemos muito tijolos e vamos construir uma dinâmica muito legal. A importância de construir. Estamos construindo o quê? Não desanime, precisamos chegar até o final. E aí a gente já está falando sobre uma outra parte da memória e ação, que eu também trouxe. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus tem e quer e que Ele lhe dará. Todas essas coisas, Mateus 6:3. Temos que colocar o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus. Por isso temos que ter, olha só, tempo. Temos tempo aí para semear, para falar, para anunciar, para construir uma nova história. Uma história na vida das nossas crianças e uma história na vida daqueles que estão nos ouvindo. Vamos botar lá no nosso muralzinho? Temos uma nova história, temos tempo para construir. Continuando, panorama. O meu panorama hoje está um pouco diferente, né, professor? Eu trouxe esse panorama aí do Neemias, com o material na mão. Olha só, eu trouxe nossos acessórios. Professor, olha que legal. Eu fiz de feltro, né? Alguns materiais você pode estar distribuindo lá na sua sala, para as crianças ficarem observando. Ué, vai chegar e vai dizer, para que um martelo? Para que eu posso usar um martelo, professora? Nossa, tem até serrote. O que é isso? E aí você vai poder dizer. Pega a plaquinha ali, Manuela, essa daqui. Hoje, nós vamos o quê? Levanta para nós. Nós vamos trabalhar. E para trabalhar, hoje, nessa aula, nós precisamos de ajudante. Por isso que a Manuela veio me ajudar. Por isso que a aula de hoje fala desse homem chamado Neemias. Ele precisou de ajudantes. Para o quê? Para trabalhar em função do reino de Deus. Então, eu trouxe esse panorama, você pode estar imprimindo. Eu fiz um panorama diferente. Por quê? Porque eu fiz ali um bebê. Porque você pode estar dizendo, professor, que Deus nos escolheu do ventre para fazer uma grande obra. Então, lá no ventre, Deus olhou para mim e para você e nos separou. Lá no ventre, Deus separou uma criança. Olha a importância, professor, de você trazer para esta aula de hoje uma ou um ajudante. E aí você vai dizer, Deus precisa de criança. Para quê? Para trabalhar no reino de Deus, né? E aí você pode estar fazendo o quê? Incentivando. Por isso que eu já coloquei na minha aula. Eu vou fazer assim, mas também trouxe esse painel para você fazer. É só imprimir e deixar lá. Eu fiz um bebê, né, como você está vendo aqui. Olha só. Eu fiz um bebê, né, já para dizer que Deus nos separou ainda no ventre, né, a importância de nós guardarmos a palavra. Foi Deus que nos separou e nós temos que ter um amor. Amor pelo quê? Pela obra de Deus. Continuando, também fiz esse painel aí, trouxe também para você também estar imprimindo, onde diz, Neemias, o grande construtor, ele construiu. Precisamos construir também, professor, na vida das nossas crianças, o desejo de trabalhar para o Senhor. E a lembrança, eu fiz essa lembrança, muito lindo. Foi muito, muito, muito produtivo fazer essa lembrança. Porque assim, você está entregando na mão daquela criança uma lembrancinha dizendo, Neemias foi o herói que não desistiu. E aí você, na hora que você entregar, professor, olha bem no olhar da sua criança e diz, Neemias não desistiu. Não podemos desistir. E aí você entrega aquela lembrança. Com certeza, no momento de dificuldade, aquela criança vai olhar para a lembrancinha que você deu e vai dizer, bom, a minha professora falou que Neemias não desistiu. Então eu não posso desistir. Amém? Isso é um baita de um estímulo. E aí eu trouxe isso daí para você imprimir, é só imprimir. Trouxe assim, individual, está lá na pastinha, e também trouxe em grupo, para ser melhor na hora de imprimir. Você vai economizar. Estamos aqui para economizar, né, professor? Sugestão do corinho. Em uma grande obra, estou envolvido. Vamos escutar um pouquinho do nosso corinho? Estou envolvido numa grande obra. Não vou parar, vou avançar. Envolvido numa grande obra, não vou parar.
estou também envolvida. Manuela está envolvida. Você está envolvido numa grande obra. E Deus conta comigo e com você, professor. Por isso, prepare bem a sua aula. Incentive os seus alunos a trabalharem para o Senhor. Porque Neemias, hoje nós estamos falando desse homem chamado Neemias, um herói que trabalhou em função da obra do Senhor. E aí chega o nosso momento da dinâmica. Você está vendo? Hoje eu trouxe, vamos olhar um pouquinho, hoje eu trouxe Neemias. Neemias foi um homem que, segura aqui para mim, Manuela. Isso, bem direitinho. Neemias foi um menino que foi separado do ventre para trabalhar em função do Senhor. E o que ele tinha? Pode abaixar um pouquinho, filha. O que ele tinha? Vamos lá, professor. Ele estava conectado. Professor, precisamos conectar. O quê? Essa nova geração. Está vendo aqui o sinalzinho do Wi-Fi? Tem crianças que precisam entender que para ser um herói, vamos botar aqui, precisamos conectar essa nova geração. E aí eu trouxe o quê? Vários tijolos. Neemias, vamos trabalhar com um tijolinho. Ele teve fé. Opa, deixa eu virar tudo uma vez só. Trouxe no plano da salvação. Neemias, ele teve fé. Ele alcançou a vitória. Ele teve fidelidade. Por que ele teve tudo isso? Vamos trabalhar com os tijolos. Você pode fazer tijolos. Eu fiz de caixa de leite, ó. Sobre santidade. O tijolo da divisão é o tijolo da santidade, que dividiu em trabalhar entre vou pecar ou não vou pecar. Não vou pecar. Por isso que Neemias teve um tijolo diferente, um tijolo da obediência. Ele teve renúncia. Ele renunciou o seu eu. E por que ele renunciou o seu eu? Porque Neemias, ele estava conectado. Ele teve comunhão. Ele buscou o Senhor. Precisamos trazer essa geração, professor, um pouco mais para a nossa atualidade. Neemias, ele teve vários tijolos diferentes, porque ele estava conectado com o reino de Deus. Então aqui eu trouxe alguns tijolos que você pode estar fazendo. Eu fiz, como eu falei, de caixa de leite, eu encapei com EVA, fiz as etiquetas, botei no que eu queria trabalhar. Vamos falar um pouquinho da obediência. Neemias estava conectado com Deus. Por quê? Por que ele estava conectado? Porque ele buscava o Senhor. Ele estava sempre em contato, tinha comunhão. Ele tinha oração. Ele se humilhou. Vamos lá para o branco, para o primeiro tijolinho do branco. O eu dele renunciou. A Bíblia diz que a gente tem que renunciar o nosso eu. Ele renunciou em estar em um lugar muito adequado. Ele estava num lugar muito bom. Na vida dele estava tudo tranquilo. Mas no momento que ele soube que houve uma má notícia daqueles amigos, das pessoas da qual ele tinha contato, de pessoas que ele às vezes nem conheceu, mas sabia que fazia parte da história dele também. Ele renunciou. E por que ele renunciou? Porque ele tinha o quê? Santidade. E a santidade nos conecta a fazer a vontade de Deus. Por isso que ele teve fé. Por isso que ele teve vitória. Por isso que ele teve fidelidade. E quem foi esse menino? Foi um menino chamado como professor? Vamos lá? Foi Neemias. Então, olha só. Você pode estar fazendo a sua aula. Talvez você não tenha a revista. Mas só com esses tijolos, você já pode fazer a tua aula. Né? Eu trouxe isso como uma sugestão. Né? Neemias, o boneco, né? Que ele teve a solução e, principalmente, que ele tinha olha só, voando. Aí você pode dizer, ei, está voando para nós. Neemias tinha um chamado. Por isso que ele foi herói. Mas aí você pode trabalhar o quê? Tinha esses tijolos abençoados, tinha. Porque Neemias obedeceu. Vamos botar um pouquinho para lá. Então, você pode trabalhar também. Com o quê? Neemias foi o quê, Manuela? Ele foi fiel. O que mais que Neemias foi? Opa, caiu. Como sempre, né, pessoal? Eu nunca deixo de ser assim meio atrapalhado. Ele foi fiel. O que mais que ele foi? Ele renunciou
o seu eu para fazer a vontade de Deus. Então, precisamos ser fiéis a Deus. Quem? Eu preciso ser fiel. E se eu sou fiel, olha só, está chegando um novo tijolo. Ele começou a construir. Mas olha só, a gente pode estar falando assim, crianças, ele construiu, ele foi fiel. Mas será que existem pessoas que precisam de ajuda? Lá, os muros foram derrubados. Estava tudo certinho, mas será que a gente consegue construir um muro com um coração impuro? Será que a gente consegue construir uma boa relação com Deus? Com raiva? Com ira? Será que a gente consegue construir uma boa relação, uma boa comunhão com Deus? Com inveja? Será que Neemias ia ter uma boa construção, ia ter comunhão com Deus? Ia fazer a vontade de Deus sendo desobediente? Será que Neemias ia conseguir fazer o que Deus pediu para ele com a idolatria? O que é idolatria? Ter outras coisas dentro do coração. Outros ídolos. Não vou, aqui está tão bom, vou fazer minha vontade. Será que a gente consegue fazer a vontade de Deus sendo inimigo do nosso coleguinha? Será que a gente consegue fazer a vontade de Deus desenvolvendo a discórdia? Será que Neemias tinha esse tipo de tijolo? Não, porque esse tijolo não tem firmamento. Mas, quando nós conseguimos fazer a vontade de Deus com este muro aqui, com esse tipo de tijolos, a gente faz a diferença, não é, Manuela? Porque Neemias falou que ele precisava, quê? Olha só, ele precisava trabalhar. E olha só, professor, você pode estar fazendo esses tijolos, né, que eu trouxe aqui da desobediência, que não tem firmamento, e dizer, ei, ele precisava trabalhar, mas para isso ele precisava de ajudante, vira o ajudante. E olha só, tem vagas. Isso é uma sugestão da nossa aula de hoje. Tem vagas para trabalhar. Também, uma outra sugestão, deixa eu tirar daqui, é essa dinâmica. E aí você pode guardar esse papelzinho que está ali, maravilhoso, professor. Você pode guardar os tijolos e dizer, vamos fazer uma pastinha, criança, já que a gente já viu que Neemias conseguiu, porque estava conectado com a vontade de Deus, tinha santidade, tinha fé, teve vitória, foi humilde, se humilhou na presença de Deus. Neemias foi diferente, por quê? Porque Neemias tinha santidade. O que nós precisamos? Que tipo de tijolos nós precisamos? E aí você pode estar preparando essa pastinha para guardar para as crianças e dizer, vamos fazer o tijolo da família? Qual será o que a gente está precisando? E aí eu deixei ali. E aí você pode estar guardando, né, na pasta das suas crianças para esse trimestre, essas folhas sobre tijolo da família. O que está precisando? Qual é a diferença da família conectada com Deus, como Neemias estava conectado, e uma família que não está conectada? E aí você está fazendo o quê? Um relatório de experiências com Deus, né? Outra coisa que eu trouxe também foi o tijolo da graça. Sem a graça, sem a presença do Altíssimo, sem a presença de Jesus, a gente não conseguiria. E o que será que esse tijolo da graça está dizendo? E aí você pode fazer um desafio bíblico. E ali nesse desafio bíblico do lado esquerdo que eu botei no desafio, você pode estar dividindo meninos e meninas. E aí você pode estar falando que tipo de tijolos nós precisamos. Qual será o tijolo da graça? E aí você pode estar falando que o tijolo da graça é esse vermelhinho aqui, ó. É o tijolo da santidade, que veio trazer a divisão daqueles desobedientes, daquele do que serve e dos que não serve, dos que trabalham para o reino de Deus e para aqueles que ainda não trabalham para o reino de Deus. Também trouxe o tijolo da paz, que a Bíblia diz que a paz é tão bom. Neemias conseguiu construir os muros que estavam derrubados, porque ele tinha um tijolinho da paz. Como é bom nós temos paz. E aí você pode estar fazendo esse joguinho, né? Que é um jogo muito legal dos antônimos. E aí, como eu trouxe, lembra que eu trouxe o tijolo da desobediência? Ali fala isso, né?
desobediência, você vai botar o tijolo da obediência, né? Quem desobedece tem que obedecer, né? E aí, ali é os antônimos. Professor, é muito legal, porque nessa idade as crianças estão aprendendo a escrever, estão aprendendo, né? Muitos já estão na segunda série, na primeira série e outras na segunda série. Tem crianças nessa faixa etária que estão até na terceira série. Então, já estão sabendo o que é antônimo, o que é o contrário. E aí você pode ir falando, fé, falta de fé. Ânimo, falta de ânimo. E ali está escrito tudo que a criança precisa entender para construir uma relação com Deus, para construir um novo comportamento. Continuando o momento da oferta, trouxe também a oferta, né? A oferta é um tijolinho que temos que ter. Quem tem esse tijolinho da oferta, novamente eu digo, está conectado com Deus, é obediente, né? E aí você já incentiva, né, trazer a oferta com amor e com alegria, porque ela tem valor na presença de Deus. Opa, passei de novo, né? Vamos colorir. Vamos colorir? Acho que esse é o nosso melhor momento, né, Manuela? Quando a gente gosta de colorir. E aí eu trouxe algumas figuras, Neemias como um amigo que trabalhou, né, o tema de hoje, né? Quem começa a arar, quem começa a trabalhar na terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Neemias e os inimigos, né? Porque ele estava trabalhando para Deus e tinha muitos inimigos, como fala a história de hoje. E o tijolo da obediência, né? Temos que ter esse tijolo. Esse tijolo, ele é muito importante, né? Vamos lá trabalhar o tijolinho da obediência, que faz diferença na vida daqueles que querem morar com o Senhor Jesus. E aí o Neemias orou, olha lá o nosso tijolinho, né? Olha só, viu a importância, professor? Da comunhão, né? Que é da oração. Ele se humilhou, ele orou, trouxe no plano da salvação, porque é muito importante a gente estar mostrando para as crianças o plano da salvação. Quem começa a arar, daí eu trouxe aqui de outra forma para pintar também, e a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eu trouxe o quê? Os tijolos. Professor, esse tijolinho aqui, você pode estar fazendo também assim, ou então só imprimir, né? Também fica muito bonito. Trouxe o tijolo, sem esquecer, né, que quem faz uma construção tem que ter a pá do pedreiro, né? E principalmente a Bíblia. A Bíblia não pode faltar em nenhuma das nossas aulas. Atividades especiais. E aí eu trouxe uma atividade especial, construindo as muralhas. Aí eu trouxe alguns tijolos para você estar decorando, né, a pastinha das suas crianças e elas fazerem. Vamos fazer os tijolos dentro da sala de aula ou vamos pintar? E aí você pode estar dividindo novamente, né, as crianças e procurando o que significa o tijolo da oração. E aí está lá escrito no Salmo. O que está no tijolo da fé? Hebreus capítulo 11, e é atividade. 1 João, fala sobre o amor. E aí fala da graça, o tijolo da graça. O tijolo da proteção. Jesus é o tijolo da proteção. E aí fala vários tipos, né, de tijolinhos que formam uma muralha. Ali e é a muralha de proteção. O que é a muralha de proteção? O salmo que está escrito ali. Trouxe o tijolo da santidade, Neemias 9:17, e o tijolo da santidade traz um enigma, né? Para a gente aprender. Isso é um desafio muito legal que eu tenho certeza que as crianças vão gostar. E chegamos no quê? No nosso momento, no nosso amado momento da história. A história de hoje fala de um homem chamado Neemias. E Neemias, e aí eu trouxe aqui esse momento da história para você também poder estar explicando, apresentando o que era Neemias. Eu sou Neemias. Era um ajudante especial do rei da Pérsia. Meu serviço era ter a certeza que não haveria nada de errado com o que o rei bebia. O rei ficava contente por eu estar lá para ajudá-lo. Mais tarde, o rei deixou e me liberou para trabalhar em função do reino de Deus. E aí você já começa explicando. Você abre, talvez você pode até imprimir isso daí e começa a dizer a história de Neemias. Mas a Bíblia nos conta que Neemias era um menino já separado por Deus para uma grande obra. Neemias foi levado entre muitos cativos para a Babilônia. E lá serviu ao rei da Pérsia. E trabalhando como copeiro. O que é copeiro? É aquele, entrega para mim, Manuela, que serve o rei o tempo todo. Neemias provava
tudo o que o rei ia beber. E estando em segurança, o rei poderia beber. Então, Neemias era um homem honesto, de caráter, de moral. Por isso que ele estava sempre a serviço do rei. Mas teve um dia que o rei olhou para Neemias e viu que ele estava diferente, porque Neemias fez uma pergunta para algumas pessoas que se encontravam ali naquele momento e perguntou: como é que está o meu povo? Como é que está o pessoal lá em Jerusalém? E aí ele teve uma triste notícia, que os muros tinham sido derrubados e que o povo estava sendo saqueado, estava sofrendo várias violências, porque entravam, roubavam, matavam, e o povo estava assim, sem proteção. Então Neemias se entristeceu. E quando chegou na presença do rei, o rei olhou para a carinha de Neemias e perguntou: o que aconteceu? O que está acontecendo contigo? O teu semblante já é outro. E Neemias, com medo de dizer, mas pensou: se eu mentir, estou sendo infiel a meu Deus. Mas se eu falar a verdade, Deus vai me recompensar. E ele falou para o rei o que tinha acontecido e como ele era uma pessoa dedicada, obediente, diferente. E olha só, Neemias não era só isso. Neemias, ele era uma pessoa que fazia a diferença, porque ele estava sempre conectado. Olha só como Neemias era. Ele era luz. Ele não era uma pessoa só que servia. Ele é uma pessoa que fazia a diferença na presença de Jesus. Como é bom a gente ser luz. Você não está conseguindo ver, professor? Ele era diferente. Por isso que o rei olhou para ele e disse assim: me pede o que tu queres, que eu farei. Eu vou atender o teu chamado. E a Bíblia diz que o rei atendeu tudo aquilo que Neemias fez. Mas só que Neemias pediu, porque ele estava em oração, ele jejuou, ele pediu direção de Deus para ver o que ele deveria pedir para o rei. E o rei concedeu tudo aquilo que Neemias queria e muito mais, que ele nem podia imaginar. Conseguiu ainda muita coisa para levar até Jerusalém e reconstruir a história daquele povo que tinha sido abandonado, que estava lá à mercê de saqueadores, de pessoas violentas. Então, Neemias foi o quê? Olha só, você conseguiu ver, professor? A importância de dizer que Neemias, ele foi luz, luz no meio das trevas. E o que nós aprendemos na história de hoje? Que Neemias tinha uma história, tinha um coração admirável. Como é bom ter um coração admirável. Como é bom ter pessoas que gostam de fazer coisas admiráveis, coisas diferentes. Deixa eu botar aqui para você poder ver. Vamos ver se bate ali. Não bateu. Isso, está piscando aqui. Neemias, ele tinha um coração admirável e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Neemias amou muitas pessoas sem ao menos ter contato, sem ao menos conhecer pessoalmente, mas ele sabia que ele precisava ajudar. Vimos que Neemias tinha um coração admirável, pois estava numa situação confortável, morava no palácio, protegido, mas tinha dentro dele o grande e o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Ele precisava amar, precisava ajudar, precisava fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém. Precisamos cultivar, professor, o amor das pessoas que está perto e que estão longe, mas precisam da nossa ajuda. Professor, nesse momento é muito importante você dizer: precisamos, dá a mão para mim, Manuela. Precisamos dar as mãos e fazer a diferença, mesmo aquelas pessoas que eu não conheço. Precisamos amar a todos, sem exceção. Compartilhe tudo com Deus. Não esteja inquietos por alguma coisa. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4:6. Neemias foi um homem de oração. Tudo que trazia ao conhecimento do Senhor. Sabia que através da oração teria uma direção certa, confiava plenamente em Deus. Ele tinha confiança.
Esse é o tijolinho que nós precisamos ter. Professor, é muito importante você fazer um tijolinho desse e dizer, botar na mão do seu ajudante e dizer a importância de nós termos comunhão. Ele não fazia nada, Neemias, nada sem a direção de Deus, porque ele tinha comunhão. E quem tem comunhão, olha só, tem uma conexão diferente com Deus. Precisamos ter o quê? Um tijolo da comunhão e ter uma conexão. Neemias tinha conexão com Deus. Por isso que ele orou, por isso que ele se humilhou, por isso que ele pediu a direção de Deus em tudo. Precisamos também estar prontos para servir. Como é bom uma pessoa que está pronta para servir. Em qualquer que entre vós fizer e quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgates de muito. Professor, Neemias tinha essa consciência que ele precisava estar conectado sim, mas ele precisava servir. Neemias estava sempre pronto para ser útil, para trabalhar. Segura aqui para mim, Manuela, bem alto. Isso. Para trabalhar, para ser útil para Deus, pois compreendia que havia nascido com um propósito da parte de Deus. E ele disse, o Senhor, se tu quiseres me usar, estou disponível para ser usado. Neemias estava pronto para servir, para fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que precisasse da ajuda. E aí eu fiz uma plaquinha. A Bíblia diz que Neemias disse, estou aqui, estou pronto para servir. Ele levantou a mão, levanta a tua mão, Manu. Estamos prontos, professor. Nessa hora, faça um momento de oração. Diga quem está pronto para servir. Quem quer levantar a mão e dizer, usa-me, Senhor. Deus, estou aqui. Quero trabalhar. Quero ser ajudante. E olha que Deus diz, tem vaga. Tem vaga para trabalhar no reino de Deus. Nesse momento, professor, é muito importante você dizer, vamos dar as mãos, vamos orar, vamos pedir então para que Deus nos use nesse novo tempo, nos use de forma poderosa, nos use aonde? Lá na escola, na rua, nos use na casa da avó, nos use em casa, nos use na nossa boca, no nosso falar, no nosso comportamento. Quem quer ser usado por Jesus? Quem quer ser usado por Jesus? E aí você espera esse momento e faça esse apelo. Precisamos trazer as crianças para trabalhar para o Senhor. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças também. Criança é a noiva de Cristo. Criança faz parte do reino. Criança precisa trabalhar e entender que ela é útil, como Neemias foi. Voltando. Não desista, mesmo diante de forte oposição. Tenha fé, foco e alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Encontrou oposição ao projeto da reconstrução que Deus lhe havia confiado. Porém, toda forte oposição contra a construção dos muros não foi capaz de deter e de intimidar Neemias. Neemias constantemente ouvia vozes contrárias que vinham dos inimigos na tentativa de paralisar a reconstrução dos muros, de desestimular. Todavia, tinha um alvo e ele alcançou o que Deus havia plantado no seu coração. Neemias reconstituiu pelo poder da fé, não desistindo mediante da sorte da oposição. Ou seja, Neemias tinha o quê? Esse tijolo aqui, ó, precisamos ter, segura para mim, Manu, o tijolo da fé. Mesmo que todo mundo diga, professor, e você tem que dizer isso para os seus alunos, que não vai dar certo, que ele é muito criança, que ele não pode, diga, Neemias teve fé, você tem fé, você pode todas as coisas, porque é em Cristo que nos fortalece. Não perca o alvo. E contou com o maior dos aliados, a confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Deus fará. Neemias foi um homem que contava com Deus, o nosso maior aliado, e a confiança no nosso Senhor é o princípio fundamental da nossa vitória. Neemias sabia que havia se disposto a realizar uma obra na construção muito difícil, e que se o Senhor não entrasse em ação, tudo estaria perdido. Ou seja, Neemias acreditou e entregou os seus passos, sua vida em Deus. E isso lhe deu forças para superar todos os obstáculos. Precisamos entender que a fé
a conexão com Deus e, principalmente, professor, a obediência e entender que Deus está nos chamando para conectar. Muitas pessoas estão fora da palavra de Deus. Muitas pessoas estão fora do reino de Deus. Precisamos conectar, reconstruir a esperança dessas crianças que estão à margem da glória de Deus. Tudo que fazia com alegria. Como é bom e agradável fazer as coisas para Deus com alegria, temendo sempre, porque Deus é fiel e justo. Neemias servia ao Senhor com alegria e tudo que ele fazia, ele realizava com prazer, pois sabia que em nome do Senhor, e era para o Senhor, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. E aí, professor? A pergunta é, para quem você está trabalhando? Se está trabalhando para Deus, glorifica. Glorifica, mesmo que todo mundo diga que naquele momento a sua aula não foi legal, você deu o seu melhor. Mesmo que todo mundo diga, mas a aula poderia ser diferente, você estudou. Naquele momento você deu tudo o que você tinha. Então você deu com alegria. Você fez com alegria para o Senhor. Isso são dicas preciosas. E não se esqueça. Opa, vem cá, Manu. Que precisamos conectar essas crianças para o serviço do reino. São soldados a trabalho. Pode ficar aqui, Manu. São soldados a trabalho do reino. Precisamos reconstruir a esperança de muitas crianças, professor, que ainda não conhecem Jesus. E olha só, pega aí, Manu. Mostra, tem vaga. Tem vaga, tem vaga. Precisamos trabalhar para o Senhor. Que Deus os abençoe. Isso são dicas preciosas, mas eu tenho certeza que caminhando com Deus, pedindo a direção do Altíssimo, do Autor e Consumador das nossas vidas, que é Jesus, a sua aula será maravilhosa. Deus vos abençoe. Na escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo.